Bom dia, garotada, Escola Mestre Jesus, nono ano. Aqui é o professor Newton e a gente vai hoje para a nossa última aula sobre Segunda Guerra Mundial, certo? Esse é o nosso penúltimo capítulo. Na próxima aula a gente já entra com o último capítulo desse semestre, tá? Vamos lá. Gente, a última aula nós conversamos a respeito aí da rendição dos alemães, da invasão da Alemanha pelos soviéticos e tudo mais. Falamos aí sobre a rendição alemã, falamos sobre o fuzilamento aí do Benito Mussolini. E agora a gente vai conversar um pouco, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os campos de concentração e depois vamos falar a respeito do Japão, que ele é o último aí do eixo a se render, tá? Então a gente já vai ter alguns fatos importantes acontecendo entre o embate aí entre os Estados Unidos e o Japão. Vamos lá, campos de concentração. Basicamente, de forma geral, a Segunda Guerra Mundial vai levar à morte aí de 45 milhões de pessoas, 45 milhões, tá? À medida que os aliados eles iam tomando conta do território alemão, foi sendo revelado aí os campos de extermínio. Claro que eles não passaram a ter notícias sobre esses campos nesse momento, certo? Mas encontrar esses campos, ver a forma que eram organizados, documentos oficiais, aqueles que eles conseguiram, porque no momento de se jogar a toalha, muitos documentos foram queimados, né? Inclusive nós temos filmes que demonstram esse desespero por destruir provas, né? No caso, muitas delas comprovando aí crimes de guerra. Então, os campos de concentração, gente, eram os locais aonde os nazistas levavam aqueles que por eles eram considerados aí inferiores. Existia um grande número de um leque aí de pessoas que eram considerados por eles como inferiores. Por exemplo, pessoas, os próprios alemães com deficiências físicas e mentais eram considerados inferiores. É algo parecido quando a gente fala de Esparta, né? Quando a gente fala de Esparta militarizada, eles também faziam essa seleção de crianças. Eles só queriam aquelas perfeitas, porque acreditavam que crianças com pessoas com alguma deficiência iriam enfraquecer, enfim. E aí a gente percebe essa mesma ideia de superioridade presente nos nazistas da Alemanha. Inimigos políticos de guerra, os ciganos e os judeus. Esses, de fato, foram os que mais sofreram nos campos de concentração, certo? Lá eles eram obrigados a realizarem trabalhos forçados e depois eles seriam exterminados, porque para Hitler era necessário dar uma solução final para o povo semita. E essa solução final seria o extermínio de todos os judeus do mundo, certo? Basicamente essa era a ideia. Esse campo de concentração aqui talvez seja um dos mais famosos. Ele inclusive aparece no filme dos caramba, esqueci o nome dos X-Men, né? É aqui que o Magneto, na primeira cena do filme, o Magneto começa a entortar justamente esses ferros aqui desse campo de concentração. Campos de extermínio. Falei para vocês que esses judeus eram levados para os campos de concentração, deveriam trabalhar de forma forçada e depois eles seriam executados. Porém, gente, os cientistas nazistas fizeram vários experimentos, várias experiências utilizando os judeus como cobaias. Experiências extremamente horríveis. Hoje, para vocês, é muito fácil vocês terem acesso a esse tipo de informação. Vocês colocarem aí no YouTube Holocausto, que é como ficou conhecido esse extermínio de judeus, ou até mesmo colocarem experiências nazistas em judeus, vocês
vão encontrar essas informações, tá? Então a questão não era só exterminar por exterminar, mas também causar dor nessas pessoas. Aí vocês têm algumas imagens aqui, e nós temos um leque muito grande de filmes hoje também que retratam, né? Tem, se eu não me engano, o menino do pijama listrado, tem, acho que a menina que roubava livros. Tem vários filmes, o mais antigo e é A Vida é Bela, mas tem vários filmes que tentam retratar esse holocausto, esse extermínio do povo nazista. Depois de um tempo, eles eram selecionados e enviados para as câmaras de gás. É claro que não diziam para eles que eles iriam ser assassinados ali, né? A ideia é que eles iriam tomar banho. E aí, só que em vez de água, o que saía da tubulação dos chuveiros era um gás mortal. E a partir daí eles eram levados, então eles eram cremados, né? E com o objetivo de, no caso aí, destruir o que seriam provas desse extermínio, certo? Gente, basicamente 6 milhões de judeus foram vítimas dos nazistas, certo? Vítimas, não significa que 6 milhões foram assassinados, 6 milhões foram vítimas desse horror. Muitos conseguiram sobreviver e até hoje trazem as marcas da numeração no braço, né, no antebraço aqui, que era meio que um código para a identificação deles dentro dos campos de concentração. Julgamento de Nuremberg. Isso daí foi a cidade, né, onde eles decidiram que iriam julgar os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Lá foram julgados os principais líderes nazistas, certo? Segundo o tribunal, era uma espécie de tribunal internacional, certo? A Alemanha deveria pagar 20 bilhões de dólares aos vencedores. Além disso, ela seria dividida em 4 zonas de ocupação. Nosso próximo capítulo é justamente sobre esse período aí que a gente chama de Guerra Fria. E quando a gente for conversar sobre a Alemanha, você vai ver que ela estava dividida mesmo, uma parte para os soviéticos e as outras 3 partes aí pertenceriam aos Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Como esses 3 países eram considerados capitalistas, então ficou só um lado, né? A Alemanha Ocidental. E do outro lado, pertencendo à União Soviética, a Alemanha Oriental. Então percebe que a situação da Alemanha foi bem pior depois da Segunda Guerra Mundial do que depois da Primeira. Estados Unidos e Japão. Como eu tinha dito para vocês, a Alemanha já havia jogado a toalha, já havia se rendido. A própria Itália também, o Benito Mussolini já havia sido fuzilado, porém Estados Unidos e Japão continuavam aí em conflito, em disputas ali pela região do Pacífico, certo? Lá por 1945, a gente já tem os aliados praticamente vencendo o conflito. Os Estados Unidos tentavam criar embargos econômicos que pudessem prejudicar o Japão, com a ideia de que o Japão iria se render. Porém, isso passava o tempo, e os japoneses não se rendiam. Eles começaram aí um comportamento que a gente chama de autossacrifício. Como assim autossacrifício? Primeiro, o governo chama a população civil, mobiliza essa população civil a participar da guerra. Entre essa população, até crianças, mulheres e crianças. O sentimento de honra, o sentimento que eles tinham de nacionalidade, de não deixar ser vencido no conflito pelos Estados Unidos, era muito grande. Então, os Estados Unidos, que ali tentava forçar o Japão para que viesse a jogar a toalha, decide aí mudar os planos e começa a bombardear o Japão. Porém, não vem sinal do Japão de que a rendição estava próxima. E aí os Estados Unidos decide pelas bombas atômicas, certo? Que de fato fizeram com que o Japão caísse. Dia 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica cai sobre Hiroshima. No dia 9, o mesmo mês,
cai a segunda bomba sobre Nagasaki. Aqui as imagens da explosão. No livro de vocês tem um texto, vocês podem dar uma olhada lá, comentando sobre esse ato. E aí, gente, nessas explosões nós vamos ter mais de 100 mil mortos, certo? Uma quantidade desses mortos foram pela explosão e a outra quantidade foi pelo digamos assim, pela energia liberada pela bomba atômica, que segundo o texto que está lá no livro de vocês, acabava queimando, né? Ele termina o texto dizendo que as pessoas ouviram um barulho e tempos depois sentiram um calor abrasador, que é a mesma coisa que você pegar fogo, tá? Fora aqueles que foram contaminados pela radiação. Então nós tivemos os mortos na explosão, os mortos pela energia liberada e os mortos aí, aquelas pessoas que foram contaminadas e morreram um tempo depois por questão de radiação. A partir daí o Japão se rende e aí chegava o fim, a Segunda Guerra Mundial de fato, certo, gente? Quase 1945. Até hoje é uma discussão muito grande os motivos que levaram os Estados Unidos a lançar as bombas atômicas no Japão, já que era evidente que o Japão não conseguiria economicamente segurar o conflito durante muito tempo. Então existem aquelas pessoas que defendem que os Estados Unidos deveriam esperar, deveriam ter segurado o embargo econômico até que o Japão se rendesse. Outros defendem que o fato dos Estados Unidos ter jogado as bombas era para evitar perdas de vida norte-americanas na guerra, né? Já que os ataques japoneses, eu esqueci de falar ainda há pouco sobre os kamikazes, né? Que eram os pilotos suicidas. Então eles acabavam jogando seus próprios aviões. Então a ideia era não perder mais vidas norte-americanas. E há aqueles que defendem a ideia de que os Estados Unidos tinham um único objetivo ao lançar as bombas atômicas sobre o Japão, que era demonstrar poder, demonstrar força, tendo em vista que a guerra estava no seu fim e entre os vencedores estavam saindo duas potências que pensavam e se organizavam política e economicamente de forma diferente. De um lado, os Estados Unidos, considerado líder dos países capitalistas, do outro lado, a União Soviética, querendo aí conquistar áreas de influência no lado comunista. Então a ideia é que com as bombas atômicas os Estados Unidos conseguissem demonstrar o seu poder de fogo, meio que para fazer a União Soviética entender que poderia vir a enfrentar uma grande potência, certo? Então, uma demonstração de poder. A gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente começa a falar de Guerra Fria, que existia de fato entre essas duas potências aí do período, essa corrida por armamentos, corridas por desenvolvimento científico, principalmente nas questões espaciais. Então, por isso, é muito forte a ideia de que os Estados Unidos queriam demonstrar, na verdade, força. Foi uma medida desproporcional, digamos assim, certo? Mas que pôs fim à Segunda Guerra Mundial num preço muito alto, aí 100 mil mortos, 100 mil japoneses mortos, certo? Gente, último exercício sobre esse assunto fica aí na página 53, tá? Faça o exercício, acompanhe a aula, qualquer dúvida reveja de novo, perguntem, fique com Deus e até a próxima.